Olá, tudo bom com você? Mais uma história aqui que a gente vai falar sobre psicanálise para a gente refletir sobre a vida, quais são as razões de algumas coisas que nos acontecem. Hoje vamos falar sobre medo de insetos e de animais. Você já conheceu alguém que surta só em ver uma barata? Sai correndo, sobe no sofá, que chora só de ver uma barata? Ou talvez você seja assim. Mas já parou para pensar de onde vem esse medo? Não é só nojo, não é só achar feio. É um medo que paralisa, aquele medo que deixa você sem ação, aquele que acelera o coração, que parece maior do que o bichinho em si. Vou contar para você a história de Bianca. Bianca é uma pessoa que lida com tudo na sua vida, se vira, resolve seus problemas, mas quando aparece uma barata no chão da cozinha, ela congela, o coração dispara, ela começa a tremer. Se vê um rato, misericórdia. Ainda que seja na televisão, ela troca de canal na hora. E se falarem em cobra, Bianca já sente arrepio na espinha. Então hoje nós vamos contar essa história e eu vou te mostrar, com a ajuda da psicanálise, o que realmente está por trás desse medo. Fique comigo até o final, mas antes, curta o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe também com outras pessoas. Então esse medo não é dos bichos, realmente, é de outra coisa. Vamos ver? Bianca, ela conta que desde criança ela tem medo de insetos e de certos animais. Mas não é um medo normal. É um medo que atrapalha a vida dela. Ela evita lugares escuros, não abre o armário da cozinha sem bater antes, dá uma volta enorme na rua se viu um terreno baldio com mato alto. No verão, quando os insetos aparecem mais, ela dorme de luz acesa. E mesmo assim acorda várias vezes na noite. Ela já tentou racionalizar, é só uma barata, não vai me fazer nada, o rato não vai me atacar, cobra não aparece aqui. Mas o corpo não escuta a razão. E o medo continua apavorante. O que Bianca não sabia até começar a se tratar é que esse medo tem uma história. Uma história que começou muito antes de ela ter palavras para contar. Vamos voltar no tempo. Quando Bianca tinha apenas 2 meses de vida, ela foi desmamada. Na idade de 2 meses, o peito da mãe não é só o alimento, ele é colo, é segurança, é a primeira prova de que o mundo é um lugar bom. Mas a mãe de Bianca precisou desmamá-la, né? Porque talvez o leite secou ou porque ela já estava esperando outro neném. Aí ela foi tirada do peito, né? Porque outro irmão já viria. Ela não sabia disso, obviamente, né? Mas seu corpo sabia. Seu corpo guardou essa mensagem. Você não é mais importante e você foi trocado. O irmão nasceu. Bianca tinha então mais ou menos 1 ano e meio. E aconteceu uma tragédia. Esse irmão de Bianca faleceu com 3 meses de idade. Bianca, na época, tinha cerca de 1 ano e 3 meses. E chega uma informação dessa na cabeça dela. Uma criança nessa idade não entende a morte. Mas ela sente a ausência, ela sente a tristeza da mãe, ela sente que algo terrível aconteceu. E no fundo, a pergunta fica: eu tive culpa da morte desse meu irmão? Depois, quando ela completa 2 anos de idade, há um acidente com o seu pai. Ele sofreu um acidente grave.
Então, uma criança nessa idade, você consegue imaginar isso? Ela vendo aquele homem grande que deveria protegê-lo, machucado, chorando, vê o desespero da mãe, ela sente esse desespero da mãe. Ela não tem palavras para entender nessa idade, mas o corpo guarda. O que Bianca guardou foi: o mundo não é seguro, as pessoas que eu amo podem sumir a qualquer momento. E o pior, depois de tudo isso, da morte do irmão e do acidente do pai, ela não foi acolhida. Ela não recebeu acolhimento, explicação de tudo aquilo, né? E que, mesmo acontecendo tudo aquilo, mas tinha alguém para acolher ali, tinha alguém para cuidar de você. Ela não teve isso. Ninguém sentou com ela explicando o que havia acontecido. Ninguém a segurou no colo e disse: você está segura, não foi culpa sua. Então não houve esse acolhimento. E isso é muito importante para uma criança, né? Que haja acolhimento, mesmo se acontecer coisas ruins, que acolha, para que o adulto cresça seguro. Então, nesse momento, Bianca aprendeu na pele que quando algo ruim acontece, ela está sozinha. Só que futuramente aconteceram mais algumas perdas. Ela perdeu seu avô aos 4 anos, né? Seu avô que cuidava dela, que lia para ela, que dava atenção, adoeceu e foi para o hospital doente e faleceu. Então ela não conseguiu compreender aquilo, né? Ela sofreu absurdamente. Aos 5 anos ela teve mais outra perca. Seu tio. Seu tio foi aferido por uma arma violenta e faleceu. Foi acidental. Então, mais outros, nesses 2 anos seguidos, 4, 5 anos, ela entendeu que o mundo pode tirar de você as pessoas que você mais ama, sem aviso, sem razão e sem justiça. E que quando isso acontece, você continua sozinho. Mais uma vez, nessas 2 perdas, ela não teve alguém para explicá-la que tinha alguém ali para ampará-la, que mesmo ela sofrendo, mas tinha alguém do seu lado. O que isso tem a ver com a barata, com o rato, com a cobra? Tem a ver com a barata e com o rato. Com a cobra a gente vai ver mais lá na frente. O que é que tem a ver? O desmame, a morte do irmão e o acidente do pai e as perdas na infância têm a ver com o medo de barata. Tudo. A psicanálise explica que muitas vezes o medo de animais não é o medo do animal em si, é um medo deslocado. Você passou por uma situação difícil, você desloca para outra situação. É um deslocamento. A pessoa, ela tem medo de algo muito maior, muito mais assustador. Mas ela não pode encarar esse medo diretamente. Então, ela se agarra em um bicho, ela desloca, né? Esse é o caso de Bianca. Veja só. Barata e rato, eles vivem em lugares escuros, sujos e escondidos. Aparece quando você não espera. Causam nojo. O que mais na vida de Bianca veio de um lugar escuro, apareceu sem aviso e causou um nojo? O abandono, a perda, a perca, a sensação de ter sido trocada. A barata, ela é mais fácil de odiar do que a própria história. Ou o rato, né? Agora vamos falar da cobra. Por que ela tem esse medo desesperador da cobra? A cobra, na psicanálise, é um símbolo antigo. Ela representa muitas vezes o medo do masculino agressivo. O bote vem rápido, né, da cobra. E o perigo que não dá tempo de evitar. Bianca não fala só sobre isso diretamente, mas em análise foi descoberto que o pai, além de alcoólatra, também foi abusador.
A cobra, para Bianca, talvez represente o próprio pai. Alguém que deveria proteger, mas que foi ele mesmo a fonte do medo. Ela não pode ter medo do pai, porque quando se é criança, a gente precisa acreditar que os pais nos protegem. Então o medo sai pela tangente, vai para a cobra. A cobra é o perigo que rasteja, que espreita, que ataca de repente, assim como o pai. Você pode estar pensando, mas Bianca já é adulta. Por que ela continua com esse medo? Porque o medo, por mais horrível que seja, também tem uma função. O medo de barata, de rato, de cobra, permite que Bianca sinta que tem algum controle. Ela pode evitar lugares escuros, ela pode limpar a casa, ela pode fechar os ralos, ela pode acender as luzes. Então dá a impressão que ela tem um controle sobre alguma coisa. Já com o pai, com a morte do irmão, com as perdas que ela teve, ela não podia nada. Era completamente desamparada. Com a barata, ela pode, pelo menos, correr. O medo da ilusão de que ela ainda tem alguma agência sobre o perigo. Mas aí veio a transformação. Bianca, ela foi procurar terapia e nessa terapia ela começou a entender que o medo de insetos e animais não era o problema principal, era um sintoma, era um deslocamento. Ela começou a aprender a sentir, aos poucos, com muito cuidado, o medo verdadeiro. O medo que estava por baixo. Medo de ter sido abandonada, medo de ter causado a morte do irmão, medo do pai, medo de perder mais pessoas que amam. Não foi fácil. Às vezes Bianca ainda surta com uma barata. Ainda sente o coração disparar com a imagem de uma cobra. Mas agora ela sabe. Aquele medo não é só da barata. É tudo que veio antes. E saber disso já é um alívio. Se você se reconhece nessa história, se também tem medo de barata, rato, cobra ou qualquer outro bicho que pareça maior do que realmente é, talvez valha a pena perguntar. De que no fundo você tem medo? De uma barata no chão? Ou de algo que aconteceu quando você era pequeno e ninguém te explicou? De uma cobra no mato ou de um perigo que veio de dentro de casa? O medo de insetos e animais não é frescura, não é mania. Muitas vezes é a forma que a mente encontrou para falar de uma dor que não podia ser dita de outro jeito. Bianca, ela está aprendendo a olhar para o medo verdadeiro. E aos poucos, o medo da barata está ficando um pouco menor. Não porque as baratas sumiram, mas porque Bianca está entendendo de onde esse medo veio. E você? Qual bicho te dá mais medo? Você sabe de onde veio esse medo? Compartilhe esse vídeo com alguém que também surta com barata. Sabe não, se não é nojo, quem sabe não tem uma história aí, lá atrás, que deixa você com esse medo. Inscreva-se no canal, me conta nos comentários. Eu vou amar ler o que você comentar. Até nosso próximo vídeo. Cuide de você e, se puder, tenha coragem de perguntar do que realmente você tem medo. Porque, às vezes, o bicho mais assustador não é o que está no chão, está na memória. Muito obrigada por você assistir. Até nosso próximo vídeo.